Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé. Saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está aí na região do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do nosso Brasil. E você que está fora do Brasil, por gentileza, receba o meu cordial e fortíssimo abraço. Bom, hoje falaremos sobre um tema que é de suma importância. Eu espero muito que você goste do nosso conteúdo de hoje. Esse tema tá bombástico, tá? Olha o tema: a ignorância, a idiotice e as mentiras de Jesus. Agora, observe o subtema desse capítulo. Entenda por que Jesus não tem condições de ser um enviado de Deus. Então, se você gostar desse conteúdo, eu vou pedir a você encarecidamente e, por favor, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, seja membro do nosso canal, ative o sininho das notificações, pessoal. E vou te pedir encarecidamente também, me ajuda nesta causa. Olha, não é fácil carregar todo o peso desta responsabilidade sozinho, lutando sozinho, brigando sozinho, não dá, pessoal. Então o canal Além da Fé, ele se manifestou para desfazer as mentiras, as obras maléficas e miseráveis e desgraçadas da religião. Então nosso trabalho é um trabalho de enfrentamento, por isso nos apoie e nos ajude, por favor. Bom, vamos chamar aqui a vinhetinha e já já voltaremos para esse tema. Vapt-vupt, fica por aí, hein? Vamos nessa. Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. Isso a gente não usa um neurônio para pensar. Eu falo, se você vê alguém ressuscitou do morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Além da Fé com Jason Ferrer. Bom, pessoal, estamos de volta. Como sempre digo, é um privilégio poder receber você em Eu tenho um respeito muito grande por cada uma das pessoas que vê o meu canal, que gosta do meu trabalho, sabe, que aplaude o meu trabalho, assim, sabe, que me encoraja, que me motiva. São pessoas que fazem assim uma espécie de uma catapulta, sabe, joga meu canal para todas as redes, sabe, tanto Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, Telegram, tudo. O pessoal me ajuda bastante, então eu fico muitíssimamente agradecido a essas pessoas, tá ok? Então, gente, é o seguinte, o que me deixa assim, sabe, meio que enfurecido com toda esta situação é porque é o seguinte: nenhum crente pratica nada do que o próprio Jesus disse. Se você que está do outro lado acredita que Jesus pelo menos existiu, Jason, eu acredito particularmente que há um tipo de Jesus lá no Novo Testamento. Há 2000 anos surgiu um profeta e tal, e que esse cara é o mesmo cara aqui dos evangelhos. Bacana, legal, eu acho lindo, eu acho poético a forma como você vem e traz esse conteúdo para mim. Só que é o seguinte, nenhuma pessoa cumpre isso, Brasil. É impressionante um negócio desse. Nenhum crente segue Jesus. Eu disse, nenhum crente segue Jesus. São todos os crentes mentirosos e completamente hipócritas. É só você ver, vejamos aqui a filosofia de Cristo e vejamos quantos cristãos fazem o que ele, aqui dentro, ordenou. Não tem. Milhões de pessoas asseguram veementemente que a filosofia de Cristo é perfeita, que ele foi o maior sábio que já existiu. Eu tenho um livro aqui dizendo Jesus, o maior psicólogo que já existiu, Jesus, o maior isso que já existiu, Jesus, o maior homem de negócios que já existiu, Jesus, o maior psiquiatra que já existiu, enfim. Agora, quando você pega a Bíblia, aí as pessoas fogem completamente delas. Aí eu não entendo. O cara foge completamente da Bíblia. Se você for pegar, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 39, está escrito lá, ó, não resistai ao mal. Se atingido numa face, oferece a outra face. Aí eu pergunto, há alguma sabedoria nisso? Há alguma filosofia nisto? Em outras palavras, Cristo, ele tira da bondade, da virtude, da verdade, o direito à autodefesa. Quer dizer, dê a outra face e acabou. Fim de papo. Nenhum homem tem direito à autodefesa.
Ou defender sua propriedade, a sua esposa, as suas crianças? Não! A outra face, dê a outra face. Acabou. Confie plenamente em Deus. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 44 agora, diz o seguinte: ama teus inimigos. Acabou. Mas ele matou minha filha agora. Ama os teus inimigos. Ah, Jesus, mas ele acabou com a minha vida. Eu fui despedido, demitido por causa dele. Ama os teus inimigos. Eu pergunto, é possível isto? Será que qualquer ser humano já amou o seu inimigo de espírito em verdade? Já! Será que Cristo amou os seus próprios inimigos quando os chamou de hipócritas e raça de víboras? Então quer dizer, o próprio Jesus diz para você amar os seus inimigos, mas quando a pessoa diz que não o quer, que não o deseja seguir, aí ele fala que já está condenado. Aí ele condena o próprio cara, certo? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Não podemos amar aqueles que nos amam, aqueles que nos querem mal. É isso, essa lei. Alguém que estupra e mata meu filho, eu devo amar essa pessoa? Eu digo para você, não resistir à maldade é um absurdo. Amar nossos inimigos é completamente impossível. E os cristãos não fazem isso. Agora, uma outra coisa que é importante é que os cristãos não seguem Brasil. É impressionante. Tem a Bíblia, diz que acredita em Jesus, diz que é discípulo dele, apóstolo dele, bispo dele, profeta dele, homem dele, mulher dele, mas quando em Mateus capítulo 6, versículo 25, diz o seguinte: não se preocupe com suas próprias vidas. Olha aí. E cadê os crentes? Os crentes o tempo todinho se preocupando com o que há de vestir, com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de ver, tudo. Os cristãos estão ficando aí cada vez mais milionários. É só você olhar aí. Veja aí o Silas Malafaia, um exemplo de cristão dentro do Brasil. Tá? Veja aí grandes pastores aí que estão enriquecendo e está escrito, Mateus capítulo 6, versículo 25, não vos preocupeis. E por que tanta preocupação? É botox, né? São os lábios, porque agora a pastora, né, quer usar uns lábios com botox. É botox em todos os lugares. Aumento de mamas, né? O tempo silicone na bunda, tudo. Eu não entendo como é que esses cristãos dizem que são cristãos, mas são cristãos de bosta. Não acreditam, cara. Eles não acreditam na própria Bíblia que eles seguram aqui embaixo da axila. Eles não acreditam nisso. São hipócritas. Quando você olha um irmão desse daí, todo mês trocando de carro, de 6 em 6 meses trocando de carro, de 1 em 1 ano trocando de carro o tempo todo, e só aqui, ó, só em cima de dinheiro, fortalecendo os seus impérios, juntando tesouro, mais tesouro, contas e mais contas. Você abre a carteira do cara, tem mais de 12, 15 cartões de créditos e confia em Deus. Confia merda nenhuma, rapaz, pra cima de mim, por favor. A ideia que esse candidato a Cristo, ou que este impostor chamado Jesus Cristo, ou Jesus, ou Yeshua, lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, a ideia é de que Deus tomaria conta de nós, como ele toma conta dos pardais e dos lírios dos campos. Então a pergunta que se tem que fazer é o seguinte: será que há um menor sentido nesta crença absurda? Será que Deus cuida de alguém? Você já viu Deus cuidando de alguém? Por favor, me ajuda. É gente passando fome, gente que não tem condições de pagar o mercado, gente que não tem condições de comprar um botijão de gás. Como é que eu vou acreditar nesse negócio, Brasil? Por favor. Entendeu? Então, são crenças completamente absurdas, crenças que não levam ninguém a canto algum, porque não tem Deus cuidando de você. Eu queria que você que está do outro lado aí, do outro lado, é você mesmo, acorda pra vida, cara. Toma a realidade. Para que tu dizer que tu é cristão, que tu é religioso, se tu não tem porra nenhuma de pacto com Deus? Que Deus é esse que tu tem?
Acorda, rapaz, seja homem, seja uma mulher. Que eu sou mulher de Deus. Que você é merda de mulher de Deus, coisa nenhuma. Deixa de ser mentirosa, deixa de ser hipócrita, deixa de ser safada. Como é que você diz pra mim que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus? Tá aqui escrito. Por que tanta preocupação? Você abre aí, tem closet, sabe? Só pra colocar relógio. Cristão tem um tanto de relógios. Cristãos ricos que ganham dinheiro aqui, nessa merda aqui. Ganha dinheiro desse jeito. Aí você olha no closet do homem, closet da mulher cristã, pastor e pastora, ou pastor e missionária, pastor e profetisa, né? Casal que ganham rios de dinheiro. Vai lá, pede pra tu entrar lá na casa do bispo Hernandes e da bispa Sônia. Vai lá pra tu ver como é que é. Ah, pra cima de mim, rapaz, por favor. E como é que esses caras dizem que confiam em Deus? Será que nós podemos viver realmente sem nos preocuparmos com o sofrimento? Temos que arar a terra, meu amigo. Temos que semear, temos que cultivar, temos que colher. Temos que nos preocupar com o sofrimento, tanto nosso quanto dos nossos. É desse jeito. Nós planejamos, nós trabalhamos para o futuro de nossas crianças, para que as gerações possam realmente ter alguma coisa no porvir, no futuro. Sem essas preocupações, eu fico imaginando aqui, cara, sem essas preocupações não haveria nenhum progresso, nenhuma civilização. O mundo retornaria às cavernas lá, às mamorras da selvageria. Aí diz aqui o texto, ó. Porque vamos ler a palavra do nosso Senhor, que está escrita em Mateus capítulo 5, versículo 29. Diz o seguinte: se teu olho direito te ofende, tira-o, arranca-o fora. Aí eu te pergunto, crente de Araque, por que isso? De acordo com o próprio texto de Mateus capítulo 5, versículo 29, é melhor que uma parte do corpo pereça, a permitir que o corpo inteiro seja mandado para o quinto dos infernos. É o que está escrito. Aí eu pergunto, existe alguma sabedoria em aconselhar a retirar o olho ou amputar sua própria mão? Não, meu amigo, não tem sabedoria nenhuma aí não. Aí eu pergunto, é possível extrair desses ensinamentos esdrúxulos o menor grão de bom senso? Não, nenhum, por gentileza, passa longe. Tem um outro texto que diz o seguinte: não jurais nem pelos céus, porque este é o trono de Deus, nem pela terra, porque esta é o seu apoio, nem por Jerusalém, porque esta é a cidade sagrada de Deus. Perceba uma coisa interessante, a ignorância astronômica e geológica de Jesus. O céu é o trono de Deus, é assim que ele decide, que ele decifra tudo, né? O céu é o trono de Deus, o monarca. A terra é o seu apoio. Um apoio que gira, tá aqui, ó, girando. Um apoio que gira na velocidade de milhares de milhas por hora e viaja pelo espaço aqui, ó. Viaja pelo espaço a uma velocidade de mais de 1000 milhas por minuto. Aí eu pergunto, como é que isso aqui pode ser a habitação de Deus? Onde os cristãos pensavam que o céu ficava? Que astronomia é essa? Que geologia é essa? Eu me pergunto, e gostaria que você também se perguntasse, por que seria Jerusalém uma cidade santa? Jerusalém uma cidade santa? Essa daí, tu tem certeza? Por favor. Agora, o que me deixa assombrado, assustado, tenebroso, é o seguinte. Observe o que o texto diz. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Olha o que é que está escrito aqui. Tá vendo aí? Sim, Mateus capítulo 5, versículo 40. Há algum ensinamento aí? Será que há qualquer conhecimento filosófico nesse negócio? Existe algum bom senso nesta ordem que nós acabamos de ler? Não existe, Brasil. Agora tu só pensa comigo. Olha só, se um homem, qualquer pessoa, o homem vai lá e coloca um processo nas tuas costas de $100, aí tu agora vai ser obrigado
a pagar $200 para ele, eu vou te dar $200, porque você me deu um processo de 100. Do nada, você me colocou um processo de $100, eu vou te pagar 200. Gente, por favor, só um louco seguiria este tipo de conselho. Isso aqui é um conselho esdrúxulo que não serve para absolutamente nada. Isso aqui deveria ser rasgado. Quem é que vai seguir um negócio desse? Agora, um outro capítulo que me deixa assim, estarrecido, desnecessário. Diz o seguinte, lá em Mateus capítulo 10, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Mateus capítulo 10, versículo do 34 até o 37. Agora, Brasil, você observa, olha que contradição danada. Aquele mesmo Jesus que disse, não resistais às ofensas, é o mesmo que diz que veio trazer a espada e a dissensão, a separação entre pessoas. Aquele que disse, ama teus inimigos, veio para destruir a paz no mundo. É isso mesmo que vocês estão pensando, é isso mesmo que vocês estão querendo que eu leia. Aí você imagina, o cara que veio trazer todas essas mensagens também veio colocar pai contra filho e filha contra mãe. Que gloriosa missão é essa? Que missão é essa, cara? Como é que eu vou ficar contrário à minha mãe, contrário aos meus irmãos, contrário ao meu pai, contrário a todo mundo, ficar me separando de todo mundo por causa de religião? É esse o conselho de Jesus? Se Jesus, Brasil, fosse de fato pelo menos um profeta, ele saberia que a espada que ele veio trazer para trazer dissensão e separação entre as pessoas, que é a espada que significa o evangelho, ela foi molhada por milhares de anos com sangue de inocentes. Em milhares de corações, essa mesma mensagem aqui semeou ódio e vingança contra as pessoas. Ele dividiu nações e famílias, ele apagou a luz da razão, ele petrificou os corações dos homens com esta mensagem aqui. E o que me impressiona ainda mais nestes versículos bíblicos, nessas sabedorias, nessas filosofias divinas que somente Deus poderia falar, essas pérolas maravilhosas, ele diz o seguinte, lá em Mateus capítulo 19, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. É o que está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 29. Este é um dos textos que crente nenhum pratica. Nenhum crente pratica essa ordem impiedosa, uma ordem machista, uma ordem completamente terrível como essas daí. Como? Eu pergunto, gente, como Cristo poderia subornar pessoas com a vida eterna em troca, pedir para que essas pessoas abandonem seus pais? Abandonem as suas mães, abandonem suas esposas, abandonem seus filhos. Aí eu te pergunto, Brasil, que conselho é esse? Que filosofia divina é essa? Que inspiração é essa? Que Deus é esse? Que profeta é esse? Que Messias é esse? Que em troca, para você receber felicidade no céu, você tem que abandonar as pessoas que te amam. Será mesmo que nós deveríamos arruinar, destruir completamente um lar para construir uma mansão lá em cima no céu? E depois chega pessoas para mim e dizem que Jesus foi o filósofo de todos os filósofos. Eu não me aguento. Eu não tenho como me aguentar, Brasil. É dito por aí que Jesus é um exemplo para o mundo. Que exemplo é esse daí? Eu estou te provando isso na tua cara. Teria ele abandonado sua mãe e seu pai? Ele disse para a própria mãe, não foi isso? Se referindo à própria mãe, mulher, o que tenho eu a ver contigo? É isso que eu vou dizer para minha mãe? Mulher, o que tenho eu a ver contigo? Eu sou cristão, eu sou do céu. Eu sou embaixador, você é daqui da terra. Vamos nos separar. Eu te odeio. A não ser que você seja batizado e creia no mesmo Jesus que eu acredito.
Aí eu vou passar a acreditar e ser uma família com você. A não ser isso, eu preciso te abandonar. Eu preciso abandonar minha esposa. Eu preciso abandonar meus filhos. Eu preciso ser um fundamentalista radical para obedecer às palavras desse insano. Isso é um insano. Cristo ele é um exemplo para você. Ele é um exemplo para todos nós. Ele nunca exclamou uma palavra pela educação, uma palavra sequer pela educação. O cara nunca exclamou. Ele sequer nunca insinuou nada sobre a ciência. O cara não sabia nada de ciência. Ele nunca defendeu a indústria, a economia ou fez qualquer esforço para melhorar as nossas condições neste mundo. Nunca! Ao contrário, em todas as escrituras você vê que Jesus ele é inimigo daquele que é bem-sucedido, é inimigo daquele que é rico. O rico, por exemplo, tem uma parábola do rico e o Lázaro. O rico foi mandado para o inferno não porque ele fosse mau, mas simplesmente porque o cara era rico. Lázaro foi para o céu não porque fosse bom, mas simplesmente porque era pobre. Cristão, presta atenção numa coisa. Esse tal Jesus que você está falando aí é um tipo de Jesus que nunca se importou com escultura, nunca se importou com pintura, com música, com arte, com nenhuma coisa. Ele nunca disse nada sobre liberdade intelectual ou liberdade de expressão. Ele nunca se casou, como pode ser um exemplo de casamento para os outros. Além de nunca ter se casado, ele vagava, sem lar, de lugar ao outro, com poucos discípulos andando para lá e para cá. Nenhum desses discípulos trabalhava, ou pelo menos eram enganjados em qualquer coisa, ou em algum trabalho que fosse útil para a sociedade, mas pareciam todos viverem de esmolas. Observe atentamente a Bíblia. Todas as ligações humanas eram vistas com desprezo. Este mundo era sacrificado em favor de um outro mundo próximo, o mundo vindouro. Tinha que matar esse mundo para o outro vir. É desse jeito. Todos os esforços humanos eram desencorajados aqui dentro da Bíblia. Segundo ele, Deus ajudaria, Deus protegeria, Deus faria isso, Deus faria aquilo. E nunca aconteceu nada dessas coisas. O próprio Jesus, que se dizia o Cristo, no final da sua própria vida, ele reconheceu profundamente que se enganou. E na cruz, ele chorou. E ele disse o seguinte: meu Deus, por que me abandonaste? Eli, Eli, lema sabachthani. Por que me abandonaste? Talvez esta seja a maior verdade de todas as verdades. Pessoal, devemos abandonar isso daqui. A gente não pode ficar o tempo todo voltado para essas coisas que não tem nexo. Temos que ter consciência de que o homem depende de si mesmo. A nossa missão nesta terra deve ser a de suplantar as dificuldades e os obstáculos, conquistar e escravizar a própria natureza e as forças da natureza de modo que ela faça o trabalho para o mundo. Nós temos que produzir, precisamos comer, beber, trabalhar, arar a terra, produzir. Agora tem gente que diz: ai, Jason, mas sem Jesus nós não somos nada. Por que nós deveríamos colocar esse tal desse Cristo acima da espécie humana? Me responde aí. Em algum momento da história, esse tal desse Jesus foi mais gentil e piedoso ou mais modesto que o próprio Buda? Era ele mais sábio e enfrentou a morte com mais calma do que Sócrates? Foi ele mais paciente, mais caridoso que o próprio Epicuro? De que maneira, Brasil? Eu pergunto, de que maneira esse Jesus foi mais superior do que o Zoroastro? Então, por gentileza, se pergunte, foi ele mais gentil que Lao Tse? Mais universal que Confúcio? Por acaso foram as suas ideias de direitos humanos e deveres superiores a de Zanão? Expressou ele as maiores verdades que Cícero expressou? Era por acaso a sua mente mais sutil e mais brilhante, mais fenomenal que a de Spinoza? Era a sua mente igual à mente de Kepler, ou à mente de Newton, ou à mente de Einstein? Jesus Cristo foi mais grandioso na morte e mais sublime que o próprio Giordano Bruno? Foi esse Jesus aí em inteligência, em força e beleza, em expressão
e em profundidade dos pensamentos, igual a Shakespeare. Acorda, Brasil, acorda para essas coisas que as pessoas te dizem. Se Cristo fosse de fato um Deus, ele saberia de todo o futuro sem titubear. Diante dele abriria um panorama, surgiria toda a história futura da humanidade. Na frente dele, ele saberia como e de que maneira as suas próprias palavras seriam interpretadas. Ele saberia quais crimes, quais horrores, quais infâmias seriam cometidas em seu próprio nome. Ele mesmo saberia que as chamas e as labaredas famintas da perseguição subiriam pelos membros de inúmeros mártires. Ele saberia disso. Ele saberia que milhares de milhões de pessoas, de homens bravos, mulheres, iriam perecer nas masmorras escuras, cheias de dor. Ele saberia disso e não falou nada. Ele saberia que a sua própria igreja iria inventar e produzir os instrumentos de tortura, que seus seguidores iriam usar o chicote e a lenha, as correntes e a tortura para acabar com a liberdade de expressão das pessoas. Ele saberia, Brasil, ele saberia, se fosse pelo menos no mínimo profeta, ele saberia que seus ensinamentos se espalhariam como fungos venenosos de cada texto que aqui está. Meu Brasil, ele viria com os seus próprios olhos. Ele viria inúmeras e ignorantes seitas brigando entre si, umas contra as outras, para estabelecer o seu monopólio. Ele viria, pessoal, ele viria todas estas coisas. Viria milhares de homens sob, debaixo das ordens de padres, construindo prisões para os seus semelhantes. Por que ele não viu essas coisas? Ele viria todas estas coisas acontecerem, ele viria milhares de falsos enganadores, falsos profetas, pingando o sangue dos mais nobres bravos, tudo isso em seu nome. Ele veria seus seguidores usando os instrumentos de dor para punir pessoas, inclusive pessoas inocentes, crianças. Ele ouviria seus gemidos, ele veria as suas faces pálidas na agonia, ele veria todos os gritos, lamentos e choros de todos os que sofriam, multidões de mártires, tudo isso em seu próprio nome. Ele saberia que a Inquisição espanhola, a Inquisição portuguesa, seria instalada, baseada em palavras atribuídas a ele, e ele não disse nada. Ele teria visto, Brasil, as interpolações, os acréscimos, as falsidades, as adulterações, as falsificações que a classe hipócrita desses padres e desses pastores relataria e escreveria aqui na própria Bíblia. Ele saberia que a liberdade seria banida do meio da terra. Ele saberia que papas, reis, rainhas e príncipes, em seu nome, escravizaria as almas e os corpos dos homens. Mas nada fez, mas nada disso. Ele saberia, se ele fosse um profeta, no mínimo um profeta, ele saberia que eles, esses monstros desses padres, eles perseguiriam e destruiriam os descobridores, os pensadores e os inventores, os filósofos. Ele saberia, Brasil, é isso que eu gostaria que as pessoas compreendessem. Ele saberia que a igreja apagaria a santa luz da razão, da ciência, e deixaria o mundo em completa treva. Ele veria os seus discípulos cegando os olhos dos homens, esfolando pessoas vivas, amputando suas línguas, procurando seus nervos mais doloridos para ferir. Jesus poderia saber dessas coisas, mas nada fez. Ele saberia com a mais absoluta certeza e sinceridade. Saberia, Brasil. Ele saberia que em seu nome, os seus seguidores iriam fazer comércio da carne humana, que berços seriam vendidos e os seios das mulheres ficariam sem os seus bebês em troca de ouro. Simplesmente isso. E, no entanto, ele morreu com os lábios, sem voz. Por que ele não falou nada? Por que ele nada disse? Porque ele não disse a seus discípulos e ao mundo, escrevesse aqui e dissesse: olha, não torturarás, não aprisionarás, não queimarás, não perseguirás em meu nome, não perseguireis os teus semelhantes. Agora, a pergunta que eu gostaria que o Brasil e que os teólogos me dissessem era o seguinte, me respondessem: por que
Ele não disse claramente, custava ele dizer, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou filho de Deus. Por que ele não explicou a trindade, gente? Pessoas se matando por causa dessa porra dessa trindade. Porque ele não explicou de forma nítida e clara qual era o batismo que ele mais se agradava, ao invés de saber que pessoas morreriam por questões de batismo. Porque ele não escreveu suas próprias regras. Porque ele não quebrou os grilhões dos escravos que viviam na sua época. Porque ele não mencionou se o Velho Testamento era ou não um trabalho inspirado de Deus. Nada disso esse Cristo fez. Então, que porra esse cara é? Que merda esse cara veio trazer? Pra que eu preciso deste cara? Porque ele não escreveu por si só o Novo Testamento, ele não sabia ler. Ele não sabia escrever? Por que não escreveu e deixou bem claro tudo isso aqui dentro? Por que esse cara deixou suas palavras entregues à ignorância, à hipocrisia e ao acaso, Brasil? Porque ele nada disse de positivo, de definitivo ou de satisfatório sobre o outro mundo. Nós não sabemos nada sobre o outro mundo. E você acredita no Jesus que não te diz nada. Então a pergunta, para que a gente possa encerrar essa bodega toda aqui, é o seguinte: por que ele foi para a morte de maneira duvidosa, deixando o mundo completo à mercê da miséria, da dúvida, da escassez? Ô Brasil, se orienta, fica de olho nesses caras que dizem acreditar em Jesus. A minha conclusão para você é o seguinte, Brasil: acorda, abre os teus olhos com esses padres, com esses pastores, com esses espíritas que dizem usar a Bíblia aqui, para salvação, para ressurreição ou para reencarnação. Toma cuidado com esses caras. Brigadão por tudo, agradeço muito a você pelo carinho, pelo fato de você estar comigo até este momento. Muito obrigado por tudo, obrigado a você que compartilha meus vídeos, a você que está comigo, a você que me ajuda, a você que entende. Eu estou falando com você que me entende. Não estou falando aqui com pessoas que acham que esses vídeos aqui não valem nada. Eu estou falando com pessoas que sabem da importância desse vídeo. Eu estou falando com pessoas conscientes, com bons pensamentos, pessoas maduras, pessoas que sabem sobre a importância desse vídeo. Então eu estou falando com você. Me ajude para que eu possa continuar, tá? Estou aqui sem computador, estou aqui sem um notebook. Tudo que eu tenho, Brasil, é isso aqui, ó. Tá vendo? É um teclado com um cabo OTG para colocar aqui, tá? Aqui, ó, para colocar no meu aparelho, no meu celular e eu escrever tudo por aqui. É só isso, tá? Preciso urgentemente de um computador para trabalhar. E para isso, pessoal, me ajude. Através do Pix, me ajude para que a gente possa continuar com essa luta daqui para frente, tá bom? Forte abraço, fica na paz. Até o próximo vídeo.